Hoje é 29 de outubro de 2025, são 9 horas e 30 minutos. Eu sou Paulo Ordinati, biólogo do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, da USP. Vamos dar início ao 17º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2025. Esse evento será realizado e transmitido pelo canal oficial da faculdade, no canal do YouTube. Esse 17º ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP e a Divisão de Vigilância de Zoonose da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira de cada mês. Hoje, 29/10, não será realizada a 8ª palestra do ciclo. A comissão organizadora desse evento é formada por mim, pela professora associada Tamara Nunes de Lima Câmara, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, e pelo colega Gladson Costa, que é biólogo e analista em saúde da Divisão de Vigilância e Zoonoses da Prefeitura Municipal de São Paulo. Gostaríamos de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão Universitária, né, a CSEX, e a Divisão de Produção Digital, Tecnologia de Informação, ambas da Faculdade de Saúde Pública da USP. As próximas palestras serão dia 26/11, os temas ainda não foram definidos. Gostaria de deixar um aviso aqui aos participantes que quiserem o certificado dessas palestras, precisam solicitar no link que vai estar disponível no chat da página do canal do YouTube, é só se inscrever lá. Tem que preencher uma ficha com o nome, a instituição e o e-mail. Depois vocês vão receber o certificado por e-mail, certificado digital. Então, pessoal, por favor, quem não preencher essa ficha aí que vai ficar disponível lá no chat, não vai receber o certificado. Estou reforçando esse comunicado, porque muita gente depois manda e-mail dizendo, olha, não recebi o certificado, mas precisa preencher para receber. Outro aviso, né, as perguntas sobre as palestras, elas poderão ser feitas também no chat, e no final serão respondidas pelos palestrantes. A palestra ministrada no ciclo de atualização, elas são gravadas e elas ficarão disponíveis no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. Infelizmente, hoje nós vamos ter uma única palestrante, porque a segunda palestra que seria dada hoje pela doutora Thelma Rocha Tavares teve problema de saúde e ela não vai poder participar. Então, quem vai dar palestra hoje vai ser, né, a doutora Sueli Cândido Maciel, sobre a acumulação e intersetorialidade, diálogos para uma ação integrada. Ela é psicóloga do núcleo, ela é analista de saúde e psicóloga do núcleo de vistoria zoossanitária do DVZ da Prefeitura Municipal de São Paulo. A segunda palestra, que seria sobre políticas públicas voltadas à saúde animal no município de São Paulo, infelizmente, nós não vamos ter essa oportunidade hoje. Pode ser que fica para o próximo ano. Bom, então desculpem aí e vamos dar continuidade. A Sueli Cândida Maciel, ela tem graduação em psicologia pela Universidade Paulista, atualmente é psicóloga da Prefeitura Municipal de São Paulo, exercendo o cargo na Secretaria Municipal de Saúde. Tem uma especialização em clínica pelo Conselho Regional de Psicologia, especialização em psicose, concepções teóricas e estratégias institucionais pelo Instituto SEDES Sapiente. Especialização em psicossomática pelo Instituto SEDES também. Possui experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública, e possui vários artigos publicados em revistas científicas e anais de congresso. Sueli, em nome da comissão organizadora, a gente agradece mais uma vez essa oportunidade de você estar participando aqui do nosso ciclo e desejamos boa palestra. Olha, agradecer, Paulo, a todos, o Gladson, enfim, Tamara, pelo convite. É sempre um prazer eu estar falando sobre esse tema, com o qual eu já trabalho há muitos anos, e principalmente, né, que isso tem implicações, né,
para o conhecimento das pessoas e um aprendizado, tanto para mim como para as pessoas de forma geral, para que possam estar aproveitando bastante. E aí, qualquer dúvida que tenham, né, a gente tem a disponibilidade aqui em DVZ para a gente estar orientando e acompanhando alguns casos, tá bom? Agradeço muitíssimo o convite. A gente pode iniciar, então, a apresentação? Já vamos iniciando. Até o início com essas fotos, é só para a gente fazer uma distinção, porque as situações de acúmulo que encontramos no município de São Paulo tem a ver tanto com o acúmulo de objetos como com o acúmulo de animais, né? Então, as fotos que vocês estão vendo são de casos que a gente acompanhou e acompanha ainda, né? Enfim, relacionado ao acúmulo tanto de objetos quanto de animais, tá? São fotos de situações reais vividas aqui por nós. E aí eu vou iniciar um pouco a nossa fala, apresentar um pouquinho, né, da onde eu venho, né? Da onde vem essa experiência toda relacionada à situação de acúmulo, tem muito a ver com o Centro de Controle de Zoonoses, que hoje se chama Divisão de Vigilância de Zoonoses, que é um centro de referência nacional para zoonoses urbanas, e ela é colaborador na Organização Mundial de Saúde e treinamento em pesquisas urbanas. Então, só para vocês terem um conhecimento de onde veio essas histórias com questão de acumulação. Ela tem início, na realidade, tem uma lei 10.309, de 87, que começa a dispor sobre o controle na população animal e controle de zoonoses no município. A partir daí, cria-se o setor de vistorias ou sanitária. Essa foto é da época, né? Enfim, aí estão se realizando uma ação, vocês vão ver aí os oficiais de justiça, a autoridade sanitária, é uma ação aí de uma pessoa em situação de acumulação. Então, esses casos, na realidade, eu avalio hoje que ele tem início em 1987, tá? Com a criação do setor de vistoria zoossanitária, essa lei foi criada na administração Jânio Quadros, e uma das histórias que traz é que a esposa, a dona Eloá, amava animais, e por conta disso, criou essa legislação. Tá? E daí vem o setor de vistoria zoossanitária, que é onde eu trabalho, e que começou a desenvolver essas questões de acumulação. A gente, naquela época, em 1996, criamos um setor na própria vistoria, onde tinha psicologia e o serviço social. Aí, ao meu lado está a Marília, que era assistente social, a gente começou a ver um pouco mais esse universo, porque a gente se deparou com os veterinários, com processos e, enfim, vários movimentos em relação a esses casos de acúmulo, sem ter uma resolutividade, tá? E nós iniciamos, então, a partir de 1996, entender um pouquinho mais o que vem a ser isso. Então, as intervenções por nós foram pensadas, né, pautadas pela escuta, pela compreensão das necessidades dessa população. Oferecer uma escuta para conseguir entender o que ocorria no município de São Paulo. E aí fomos trilhando alguns caminhos, a importância da singularidade nessas situações, né? Eu acho que nada melhor que falar singularidade do que pensar num poema Morte e Vida Severina. Ele começa: o meu nome é Severino, não tem outro de pia. Então, o poema tem início com Severino explicando quem é, lança a mão do seu nome próprio, único que lhe foi dado e com o qual se identifica. Seu nome não é suficiente para que sua identidade seja reconhecida. No transcorrer da apresentação, gostaria muito que fossem pensando, né, em pessoas, né? Quem são essas pessoas que estão em situação de acumulação? Que severinos a gente está falando, né? E nesse caso, o poema, a primeira questão que lança é o primeiro nome. E será que basta para a gente ser conhecido só pelo nosso primeiro nome? Você já consegue pensar numa identidade dessa pessoa? Né? Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, devem todos me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, como é chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Ele recorre a outros substantivos, né, que é o nome da mãe, do pai, né? Será que isso é suficiente, né, para a gente estar conhecendo esse Severino? Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias, o que é o mais antigo senhor dessas seis Marias. Coloca-se dentro de uma perspectiva histórica, fala algo do passado e revela um poder produzido por muitos severinos. A gente vai conhecendo um pouquinho mais a identidade desse Severino. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba.
procura precisar melhor a região geográfica de onde é originário, e esta delimitação deixa claro a impossibilidade de se fazer conhecer apenas pelos nomes próprios, seu ou dos seus pais. A princípio, quando chegamos aqui na zoossanitária, as pessoas não eram conhecidas pelo nome, e sim por pessoas difíceis. Então, a gente não sabia de que severinos estavam sendo falados. Esse poema consegue traduzir um pouco o que a gente está falando, de quem a gente fala, de onde vem, né? Qual é a história desse severino? E que diferença isso vai fazer para nossas estratégias de intervenção na complexidade desses casos? Temos também, começamos a constatar também a singularidade das moradias, né? Que diz assim, há casas cujas fachadas indicam todo um gênero de vida nos seus mais íntimos pormenores. Aí você vai ver que são regiões diferentes, mas a fachada da casa também é uma forma da gente começar a identificar também quem lá mora, né? Quem é esse severino que mora nessa casa? Como é que isso funciona, né? Nas nossas casas, a gente tem coisas que fazem parte da gente, faz parte da nossa história, né? Então, entrar e adentrar nesses ambientes, você conhece essas pessoas. Portanto, por isso a dificuldade, muitas vezes, do acesso, né? As pessoas se sentem um pouco receosas de deixar alguém entrar na sua residência. É como se abrisse um pouco, né, a sua própria identidade para quem adentra a nossa residência. Isso tem a ver com como que a gente percebe, né, as nossas casas, né? Tem uma noção de refúgio, né? Então, que tem a ver com a nossa história da evolução enquanto espécie. A forma como a gente organiza a nossa casa pode dizer muito sobre como nos sentimos, como pensamos e como atuamos no mundo. A casa é um espaço no qual nos sentimos protegidos das ameaças externas, né? Então, ao nos apropriarmos desses conceitos das moradias, a importância que tem para as pessoas, facilita, inclusive, né, a gente pode estar entendendo muito das dificuldades do acesso, né? E a gente pode pensar, a população em situação de rua também tem as suas moradias, ela também faz uma forma de construir suas moradias, se vocês observarem os espaços como são ocupados, né? A tendência nossa é construir essas moradias. Esse aqui é uma citação de uma moradora de um edifício que foi incendiado no centro de São Paulo, Largo Paissandu, em 2018. Quando você perde a moradia, você perde o chão, né? É muito forte a fala, né? E de você ir percebendo a importância das residências, da construção delas para as pessoas. E, portanto, essa singularidade dessa moradia tem tudo a ver com a pessoa. Nós estamos falando da construção da identidade desses severinos nessas situações de acúmulo. Nós também vamos nos deparar com a singularidade dos territórios, né, que a gente trabalha. Então, tem vários, né, no município de São Paulo, regiões onde as pessoas residem, né? Esse trabalho de 2008 da Folha de São Paulo, eu uso sempre como um exemplo para a gente conseguir pensar um pouco nesse DNA paulistano, né? Que relação as pessoas têm com essa cidade? Alguns exemplos eu tirei aqui para vocês pensarem um pouco. Por exemplo, Jardim Ângela, um dos maiores percentuais da cidade de pessoas que concluíram apenas o ensino fundamental. Olha a singularidade desse bairro, como é que você visualiza, como é que essas pessoas, esses severinos, moram no Jardim Ângela, que eles pensam, desejam, entendeu? Santa Amaro, 45% dos moradores têm nível superior de escolaridade. Faz alguma diferença o nível superior de escolaridade? É uma coisa para as pessoas que trabalham nesse território estar atenta, né? Brasilândia, maior insatisfação com o bairro. Por que será que eles são tão insatisfeitos com o bairro, quem reside na Brasilândia, né? E, por exemplo, Jaçanã, roubos às casas são mais frequentes. Vila Maria, 65% dos moradores nasceram e cresceram, sempre viveram ali. Jabaquara, 50% dos moradores são assalariados, sendo 26% do total não tem registro. A singularidade dos bairros é muito importante também a gente estar acompanhando nessas situações, entender, né, como esse bairro é visto, né, as pessoas às vezes omitem aonde reside, temerem o preconceito, a discriminação que existe, né? Os que moram em bairros mais nobres, os que moram na periferia, né? O quanto isso afeta a identidade das pessoas que residem lá. Faz muita diferença pensar em intervenções
em saúde pública, em ambientes, e é importantíssimo conhecermos os DNAs, né, dos paulistanos nesses territórios pelas quais a gente trabalha no município de São Paulo. Tem uma coisa importante também que a gente tem que ter uma visão contextualizada dessas situações todas, né? Aqui eu vou usar um exemplo de uma história em quadrinhos que eu adoro colocar aí, né, para a gente pensar um pouquinho. Aproveitando até o aniversário do Maurício de Souza, vamos usar aí os personagens dele, né? Aí inicia-se com Cebolinha, conversando com o Cascão, enfim. Olá, o que? Seguimos. Não é que eu estou louco, o que você está o quê? Mas Cascão, eu não estou louco, eu estou é louco. Nossa, ele está ruim mesmo, já está até falando bobagem. E levarei também doces, balas e revistas. Pode ir sossegado. Quando você vai? Olá, o que é, Cebola? Está ajudando a campanha contra a poluição sonora? Meu melhor amigo ficou louco, pobrezinho, mas não se preocupe, eu vou visitar você todos os fins de semana no hospício. Louco? Oh, não. Partindo da interpretação da loucura do Cebolinha, Cascão constata que o outro está dizendo coisas meio sem sentido. Vocês já passaram por situações como essa? É questão de pensar sobre. Que é o quê? Louco? Você não sabia? O Cebolinha está doido, doido, engritou de vez. Vamos ver o Cebolinha, você vai ver como ele está legal. Quer apostar? A gente se esconde aqui para ele não perceber que está sendo observado. Já acho, parece ter uma pedra no meu sapato. Vou tirar. Cadê a pedra? Né? Presta atenção nesses desenhos, na realidade, as figurinhas, aonde está a Mônica e o Cascão. Tá? Observando. Podemos, na nossa prática, fazer muito disso no nosso trabalho. A gente observa à distância. E Cascão pretendia constatar a loucura do Cebolinha, para tanto puseram-se a observá-lo. Procuraram não interagir com o louco, mantendo-se escondidos, colocaram-se na condição de observadores neutros, observam de longe e tiram suas conclusões. Agindo assim, tudo aquilo que o Cebolinha fazia não tinha o menor significado para eles. O comportamento do indivíduo, quando retirado do seu contexto, perde a significação e passa a ter o significado que os observadores lhe imputam. Atentem-se na nossa prática de trabalho, mesmo na nossa vida diária, no cotidiano, quando muitas vezes a gente faz esse tipo de observação e fazemos os nossos julgamentos sem saber se efetivamente o que a gente pensa é o que está acontecendo. O que vocês estão fazendo aí? Eu estou louco desde manhã, mas acho que amanhã já estou bem. Ei, mas vocês estão tremendo, estão com frio? Acho que vocês estão com febre, deixa eu ver. Espere por mim. Mas o que aconteceu com esses caras? Será que ficaram loucos? A partir da constatação da loucura do Cebolinha, os comportamentos de Cascão e da Mônica também se alteram frente a ele. Ambos passaram a temer o louco, já que, estando ele ensandecido, poderia ser capaz de coisas imprevisíveis e mesmo violentas. Pautamos nosso comportamento em função de quem acreditamos seja o nosso interlocutor. A gente faz isso repetidas vezes, mesmo nas nossas tarefas diárias, como eu estava dizendo, na nossa vida, com nossos familiares e parentes, muitas vezes a gente faz um julgamento prévio. Eu coloco bastante esse slide para a gente pensar. Né? Cebolinha, estava procurando você. Oi, mãe. Você esqueceu as pastilhas para sua rouquidão? E você? Tem que tomar para não continuar rouco desse jeito. E não tome friagem, pode deixar, rouquidão, louco. Então, Cebolinha disse para você que estava louco? Louco, mas eu acho que ele queria dizer. A mãe do Cebolinha restabelece o nexo, recompõe o contexto. Tudo aquilo que parece para os observadores não tinha sentido adquire uma significação. Os comportamentos esquisitos e ilógicos do Cebolinha ganham sentido ao serem pensados a partir de uma perspectiva diferente daquela tomada inicialmente. Muitas vezes, acho que retomando um pouquinho, a gente pensar nessas situações de acumulação, quanto muitas vezes a gente julga, né, o comportamento da pessoa sem perguntar, sem escutar, sem conseguir ter uma história, né, dessa Severina ou Severino que está à nossa frente. E, às vezes, nesse sentido, podemos fazer estratégias errôneas,
que levam a algumas violências que podem ser cometidas em relação a isso. Então, essa questão do contexto é uma das questões que a gente foi, nesses anos todos, trabalhando, dando uma relevância muito grande a isso, tá? Toda essa apresentação que eu estou fazendo para vocês tem a ver com uma construção de como a gente foi pensando a intervenção nesses casos de acumulação, tá? Tem uma outra coisa, né, nessa questão dos acúmulos, que tem a ver com as pessoas, né, propriamente dito. A gente acumula muita coisa, né, dentro de nós. Muitas vezes, com certeza. Medos, vergonhas, mágoas, no transcorrer da nossa vida toda, algumas coisas ficam muito acumuladas, né? São segredos que muitas vezes a gente não revela para ninguém, a gente não comunica para ninguém esses segredos que a gente guarda dentro da gente. Você já imaginou esses segredos todos, essas angústias numa proporção maior dentro da gente, e ela acaba se expondo, né, em acúmulos, por exemplo, né? Tanto de objetos quanto de animais, enfim, né, uma quantidade que vai aumentando, né? E em pouco tempo a gente tem espaços de casa aí ocupados, quando não com animais, também com objetos, né? Quando iniciamos esse trabalho, a gente pensou que era diferente, tinha uma diferenciação. Quem acumulava animais não acumulava materiais. Isso não é uma regra, a gente foi constatando na prática que você vai encontrar ambientes onde existem os dois tipos de acúmulo no mesmo local. Tá? Então, aí a gente vê a representação das angústias da pessoa em si, né, que rompe os limites. E aí ele vem para o concreto, e a gente constata esse adoecimento muitas vezes. E como o que fazer, né? Todas as pessoas guardam coisas, todo mundo guarda, tá? A questão é quando esse guardar, ele acaba extrapolando, né, o que é necessário para a nossa sobrevivência. Eu cito como exemplo a 25 de março, porque é o point em questão de consumo, né, que as pessoas gostam muito de visitar, então, pensar um pouco, né, acho que não saiam de lá sem uma sacolinha ou alguma coisa para levar para sua casa ou para alguém. Então, é pensar um pouco nisso também, né, do quanto que cada um de nós também, todos nós fazemos esse movimento. Frisar um pouquinho aí a questão do acúmulo de objetos, né? Essa aí é uma foto de um local que a gente trabalhou há um tempo, né? Para você visualizar como são esses acúmulos. Quando você olha, você acha que não tem nada, não tem nenhum sentido que está aí, né? Um monte de coisa avolumada de um lado do outro. O sentido está em quem mora lá, do porquê que coloca de um lado, porquê que coloca do outro, né? É só a gente pensar na nossa casa também, né? Algumas coisas a gente guarda em determinado lugar. Se alguém tirar, você não sabe onde está. E você fica muito irritado quando mexem nos seus pertences, né? Sem o seu consentimento. É essa a lógica, né? Se colocar no lugar do outro. Por que é tão difícil se desapegar de papéis, roupas velhas, eletrodomésticos? Essa foto é interessante, de um local com bastante acúmulo. Preste atenção na prateleira de cima, como há uma organização. E o que está organizado? Produtos de limpeza. Claro que do lado aí tem uma cervejinha, coisas assim de alimento. Olha o que é organizado nessa casa. E a parte de baixo tem toda uma desorganização. São fotos para a gente pensar, porque ao entrar nesses ambientes faz toda a diferença a sua observação. Como eu ia falando, né? Por que é tão difícil, né? Os nossos objetos, eles são mais simbólicos que funcional. Eles têm um valor afetivo para nós, tá? Carrega nossas escolhas. Por isso que é muito difícil a gente jogar fora. Tá? Porque para os outros é uma quinquilharia, né? Relevante, tem mais a que jogar fora. As pessoas têm muito, eu acho que essa questão é importante da gente estar vendo. Essas ações, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado delas não virarem uma ação higienista, mera e simplesmente fazerem limpeza na casa das pessoas, desconsiderando o severino que mora lá e o motivo pelo qual ele acumulou aqueles objetos e o significado que tem para ele, né? É essa a situação. As pessoas sempre justificam dizendo que tem uma utilidade, que vão usar no futuro, mas nunca usam, né? Muitas pessoas não conseguem fazer isso, às vezes até se esquecem que tinha esse objeto e compram outro, né? Porque não sabem onde guardou. Eu estou falando de coisas que provavelmente metade das pessoas que estão assistindo um pouco mais já fizeram isso, já compraram, esqueceram e tornaram a comprar o mesmo objeto. É para a gente pensar mesmo nessas questões de acúmulo. O que é acumulado, ele varia, é variável, assim como a maneira de lidar, né? A ideia de descarte provoca muita angústia nessas pessoas,
elas temem, né, têm um temor de risco de serem criticadas, né, ou de serem convencidas a jogar fora objetos que elas guardam há tempos, né? Tem um temor grande que façam sem o seu consentimento. A sobrevivência emocional, muitas vezes, está guardada aos objetos. É zelosa, é bem zeloso, é bem delicado essas intervenções. Olha, nos tempos atuais, a gente tem as virtuais, a gente tem milhares de fotos no celular, mensagens infinitas. E como é difícil, né, gente, descartar, né? Você já imaginou? Pensou, desculpa, descartar as fotos do seu celular? E se perde, então, né? Realmente temerário, enfim. É só para vocês terem uma ideia do quanto é difícil também para essas pessoas. Aqui nessas fotos são fotos de casos também que a gente acompanha. Vocês vão ver que às vezes elas escondem, tentam camuflar o ambiente, né? Aqui tem um varal e coloca-se umas roupas para que não consiga visualizar o acúmulo da residência, tá? Na parte de baixo também, enfim, são fotos de ambientes de situação de acumulação. Como que a gente consegue identificar esse tipo de comportamento? Então, assim, a pessoa tem uma necessidade imensa de coletar tanto objetos quanto animais. Tá? Tem um prejuízo da crítica, não consegue perceber essa necessidade que vai se intensificando no transcorrer do tempo. Essas pessoas sofrem ação de despejo, porque nenhum proprietário de um imóvel quer que uma pessoa que acumule e resida na sua casa, enfim, buscam, de qualquer forma, que ela se retire do ambiente. Muitas pessoas com filhos, o conceito tutelar às vezes é acionado e perdem a posse, a guarda das crianças, na realidade. Dificuldade de se desfazer, né? Envolve-se em processos judiciais, os ambientes entulhados e com odores insuportáveis que impedem o desempenho e a atividade básica, né? Alimentação, sono, higiene. Os lugares são muito insalubres. A foto de cima é de um acúmulo relativamente grande nessa residência. O que vai definir esse cômodo, que dá para a gente pensar um pouquinho, é que tem uma pia. Então, a gente supõe que aí seja a cozinha, né? Podemos pensar que aí é um cômodo que seria a cozinha, supostamente onde essa pessoa reside. A parte de baixo, que é uma foto que eu achei bastante interessante, ela foi tirada há bastante tempo, mas você vê, os armários estão organizados, de certa forma, as roupas estão nos devidos lugares, né? O chão que você observa tem contrapiso de fezes de animais. Todo o cômodo é tomado por fezes de animais. Esse ambiente aí era tomado por um quantitativo muito grande de cães, tá? Então, as fezes virou um contrapiso. Lembro quando fizemos a remoção aí, teve-se com enxada, enfim, para poder raspar esse piso, tamanho quantitativo de fezes. E tem um cúmulo, né, que além dos objetos, nós temos os animais. Essa forma didática da gente apresentar é para a gente ter um facilitador para vocês conseguirem entender um pouquinho, mas não impede de você ter os dois no mesmo ambiente. A quantidade de animais, eles são mantidos em espaços inadequados, né, condições inseguras e insalubres. E a grande parte, eu diria para você, dessas pessoas que estão nessa condição, eles têm um sentimento de dó e compaixão para com os animais, tá? Em situação de abandono ou maus tratos, eles se compadecem, aí eles vão pegando os animais e levando para sua residência para cuidar dos mesmos. O que acontece é que a gente vê que essas pessoas não têm a capacidade de dar os cuidados mínimos, né, no transcorrer do tempo, porque tem um custo alto também, né, manutenção, não reconhece as consequências quando você acumula muitos animais, o que pode acontecer nesses ambientes, querem manter esse excesso, nega ou minimiza os problemas e condições da moradia, tá? Então, é muito difícil eles se detectarem que existe maus tratos ou que tem uma dificuldade que o animal não está bem, tá? Eles negam toda essa informação, né? Para eles, eles estão fazendo bem para os animais. Fazem isso na melhor das intenções, de parte visando a proteção desses animais. Aí eles acabam perdendo a noção dos limites, tá? Aí o aumento de animais vai se intensificando, começa a vedar portas e janelas que impeçam que outras pessoas vejam como é que está esse ambiente, impede a entrada das pessoas,
acabam se descuidando da sua higiene pessoal e vai acolhendo sempre mais animais, tá? Não conseguem dizer não. E a gente também pode pensar que essas pessoas, muitas vezes, a própria comunidade auxilia nessa manutenção. Não quer um animal, aí leva para aquela pessoa que eles sabem que gosta e que não vai dizer não, vai pegar, né? E aí vai gerando uns problemas mais graves no transcorrer do tempo, né? Como a gente identifica esses riscos, né, desses comportamentos? Quando você começa a recusar um animal necessitado. Você começa, vem um, vem outro, você não consegue dizer não, vai pegando. Você tem sempre uma desculpa para resgatar e esquece as suas questões financeiras para abrigar, o quanto isso complica para você, né? Sempre rejeita, tem uma incidência alta de rejeição de adotantes, porque sempre há uma justificativa, como se você fosse o único a saber cuidar daquele animal. E é compreensível, né, que o ser humano vai se apegando mesmo nesse ato do cuidado, e o fato de tirar um animal e encaminhar para adoção não é simples, tá? Porque há uma relação afetiva estabelecida e o rompimento dessa relação de afeto para que esse animal vá para um outro ambiente não é simples de fazer. A gente pode pensar num paralelo, né, pensando nisso, que é muito semelhante ao comportamento humano em relação à adoção de crianças, né? Enfim, é muito semelhante, que a gente acaba tendo como referência isso. A gente foi percebendo isso também no transcorrer do tempo. Adotar filhotes é mais fácil, é mais rápido se faz do que a adoção de animais adultos, idosos, deficientes, muito semelhante, né, com humanos mesmo, né? A gente encontra locais onde, por exemplo, a pessoa com deficiência, né, é mais difícil dela ter um espaço para ela, né? É uma representação muito interessante da nossa própria sociedade, de como ela está estruturada. Então, se reproduz isso em relação aos animais, tá? Ela evita comportamento que possa expor esse acúmulo, né? Enfim, mas cedo ou tarde as pessoas acabam, de certa forma, percebendo em função até do mau cheiro, dos latidos dos animais, o quantitativo, enfim. E agora eu vou colocar um pouco para vocês, assim, demorou um tempo, né, a gente fazendo esse trabalho, sem nenhuma referência propriamente dita, né, como fomos realizando, buscando estratégias, ajudas, né, de pessoas que pudessem nos acalentar em relação a esse tipo de situações que encontramos aqui em DVZ, né? Aqui tem um trabalho realizado por uma equipe da Faculdade de Belo Horizonte, e é colocar assim: o transtorno de acumulação é um transtorno mental grave, muito pouco estudado, com prevalência de 1,5% a 2,1% na população geral, podendo ser maior que 6% em idosos. Curso crônico e progressivo. Foi recentemente incluído no DSM-5, como o DSM-5 de 2013, como entidade nosológica independente, tá? Acarreta custos importantes para a sociedade, devido aos riscos à saúde e à segurança dos indivíduos, especialmente os idosos. Estudos indicam a participação de fatores genéticos, familiares, cognitivos e de experiências traumáticas na etiologia da doença, do TA. A abordagem terapêutica mais estudada até o momento foram as psicoterapias, mas os resultados mostram efeito pequeno. Os estudos farmacológicos existentes são muito incipientes, não permitindo conclusões de eficácia, né? Quando a gente iniciou um pouco esse trabalho há muitos anos atrás, não se tinha definição do que vinha a ser, né? Se pensou que era um toque ligado a transtorno obsessivo compulsivo, isso foi passando com o tempo, aí com o DSM-5 em 2013, finalmente denominaram como uma nova patologia, coisa que não ocorria há muito tempo atrás. A definição do DSM-5 ajudou muito a gente a avançar na política pública, porque até então a gente caminhava, né, setores, as atividades foram descentralizadas e foram para o território, DVZ fica no apoio técnico, né, auxiliando, utilizando as referências, as ferramentas que tínhamos até então, e isso foi evoluindo, e o DSM-5 auxiliou a gente a dar passos mais largos a uma política pública, né, que o município de São Paulo tem hoje.
A epidemiologia, né, de impacto em saúde pública, né? A deficiência do insight as pessoas têm nesse caso. Desconhecimento dos profissionais também acarreta uma subnotificação, isso impacta familiares e vizinhos, pode prejudicar a comunidade ao entorno, né? E se torna um problema grave de saúde pública. A sujidade do domicílio é um dos marcadores de grau mais severo da doença. Pode ser onerosa para a vigilância em saúde, com isso, de fato, a gente constata. O comportamento está em todas as populações. Tem estudos que dizem que são pessoas que geralmente vivem sozinhas, em situação de desemprego, baixa qualidade de vida, com problemas de relacionamentos sociais e habitação. No município de São Paulo, a princípio, assim, a gente encontra muito essa questão dos serem sozinhos, né? Em dado momento tinha alguém, mas o comportamento também vai distanciando as pessoas do convívio e ela vai ficando mais solitária mesmo, nesse sentido. Problemas sociais, a gente vai se deparar também em São Paulo, que não é uma questão somente, vamos dizer assim, somente as pessoas pobres. A gente encontra isso em todas as classes sociais, tá bom? Afeta ambos os gêneros, a prevalência já disse para vocês, e a piora progressiva, né, com o passar do tempo, isso vai acontecer. Outro trabalho realizado pelo pessoal em Curitiba, eles fizeram uma coleta de levantamento lá, o público que eles atendem, nessa situação de acúmulo. Tá? Detectam que a maioria é feminino, cerca de 75%, acima de 60% temos 50%, solitários, né? Pode haver relação com transtorno afetivo bipolar, e a depressão, enfim. A gente vai acompanhando também isso, né? Alguns quadros de saúde mental, a gente vai detectando nessas situações. Vamos, de fato, encontrar algumas pessoas em situação de depressão, a gente chama-se que tem um adoecimento de base, que acaba gerando, muitas vezes, essa situação de acúmulo, né? E que, muitas vezes, se cuidado, se feito algum tipo de abordagem e acompanhamento, as chances são grandes aí de a gente reverter essa situação de acúmulo, tá? Perdas, a gente vê isso muito, né, que acaba desencadeando aí, nesse momento, uma mudança drástica na vida dessas pessoas, e a partir daí começa a vir os acúmulos, tá bom? E a idade, mais ou menos, predominância é de 40 a 55 anos, né, que começa a aparecer isso. E as condições de risco a essa saúde, né, que a gente vê, quando acumula materiais, a gente vai ter a atração de proliferação de animais filantrópicos, né, ratos, baratas, nesses ambientes tem muito, muito mesmo. E aí pode transmitir doenças e agravos. O ambiente desorganizado, né, dificulta a higienização, ventilação, temos riscos de acidente nesses ambientes, risco de incêndio, né, os animais com criação inadequada, mordeduras, quedas, assim vai, e o descuido da própria pessoa. A gente vê uma imensidão de coisas nesses locais, assim, e é muito importante a gente ter uma visão ampliada ao entrar nesses ambientes, ao detectar isso, tá? Para que a gente consiga ter parcerias assertivas, né, que nos ajudam na resolução, pelo menos de alguns casos que sejam, a gente avalia como mais graves, enfim. Tá? Os riscos são determinantes, né, para as equipes estarem pensando, inclusive, articulando o tempo e que isso se dará para o desdobramento. Os lembretes, né, avaliar sempre o risco, evitar limpezas extremas, que o processo passo a passo é demorado, intervenções interdisciplinares, cuidar de problemas clínicos, assim, é de uma complexidade muito grande essas situações, né? Porque requer dos profissionais uma visão ampliada, uma visão de uma forma mais integrada, né? Os setores têm que se conversar para que a gente consiga ter uma resolutividade melhor. A questão do apoio familiar, né? Que é fundamental nesses casos, quando existe essa família, é importante tentar a recuperação desses vínculos, né, que às vezes se perde no transcorrer do tempo, que é necessário, inclusive, para os cuidados, tá? A construção de uma rede de apoio. Conscientização da população é muito importante para reduzir os estigmas, né? A informação do que vem a ser, como prevenir, como tratar essa condição nova, né?
E incentivar a busca ativa, que é uma das questões que a nossa política do município, ela coloca um caso específico para atenção básica, enfim, tá? Isso é importante. A avaliação dos profissionais é fundamental também, né, para reconhecer os padrões do acúmulo, a gravidade, quais são as estratégias que podemos estar utilizando com o Severino ou com a outra Severina, né, que território é muito diferente um do outro, o estabelecimento de projetos terapêuticos singulares, que é fundamental, que a nossa política preconiza, para com que a gente consiga elaborar uma estratégia de intervenção, uma abordagem acolhedora, né, gente, para essas pessoas. E aí, fala um pouquinho, né, a política pública propriamente dita, ela é de 2016, então você tem uma ideia de que a gente chegou aqui em DVZ em 1996, vamos pensar assim. Olha o tempo até chegarmos em 2016 para termos instituído uma política. Tá? E aí a pergunta é como é que isso ocorreu, né? Eu acho que teve várias etapas, desde a nossa, aqui enquanto DVZ, de a gente buscar academia, a gente buscou a USP em alguns momentos, né? Para estar buscando ajuda sobre essa nova questão que estava apresentando o município de São Paulo, outros locais que poderiam estar apresentando a mesma questão, e, inclusive, nesses casos vinham do Ministério Público, da Defensoria, e aí foi interessante porque teve um evento onde o Ministério Público foi convidado e, ao término, eles colocaram assim que era muito grave essas situações e que eles gostariam de saber quantos eram no município. E foi feita uma contabilidade na época, de uma forma, digo, precária, porque a gente estava os trabalhadores vão fazendo na medida que a gente foi pensando essa intervenção. Né? Contabilizou-se e chegou-se à conclusão que eram muitos casos, e aí o Ministério Público do Idoso encaminhou para a Secretaria Municipal da Saúde, informando que queria o quantitativo, e na medida que ela recebeu o quantitativo, ela falou, quero uma política pública. E a partir daí, tinha um processo civil que foi aberto contra a Prefeitura do município de São Paulo, e aí a necessidade de ter uma política pública para essas pessoas. E foi assim que surgiu essa política que hoje é referência para muitos estados e municípios, utilizam nosso decreto como uma referência para terem também em suas regiões. Né? E o que traz de novo essa política? Ela traz, se vocês colocarem aí, está escrito, institui a política pública municipal de atenção integral às pessoas em situação de acumulação. Ela não fala que são pessoas com transtorno de acumulação, tá? Situação. Então, toda e qualquer pessoa que está com uma situação de acumulação, ela é abarcada por esse decreto, e aí depois vocês conseguem fazer o refinamento, se é ou não um transtorno de acumulação, o que desencadeou com essa Severino e Severino, como que a gente pode fazer um PTS para essa situação específica, tá? São muito singulares os casos, não tem uma hegemonia nisso, tá? Aqui. Essa política traz algo novo também, a questão intersetorial, que é desafiador, né? É bonito, mas é desafiador. Nós estamos vendo aí a pessoa em situação de acúmulo, como desencadeia, precisa de vários setores, DVZ, Prefeitura Regional, vários setores para com que a gente consiga atender essa pessoa em situação de acúmulo. É um desafio. A abordagem, né? Necessidade de construção de uma rede de cuidados, necessidade de potencializar recursos, condutas pontuais e paliativas, poder de polícia versus uma abordagem psicossocial, adoção de medidas que conduzem à redução dos objetos, né? Então, são situações que a gente se questiona todo o tempo, as equipes, né? Qual que é a abordagem que a gente tem que fazer nesses casos, certo? O que é intersetorialidade? Eu gosto muito da referência do Mark Acklin, da saúde pública, que ele coloca assim, a intersetorialidade é uma invenção prática que busca articular atores, recursos e ideias para a solução de um problema comum que interesse a todos em um dado território. Nesse sentido, mais do que buscar uma única definição do que estão fazendo, cabe aos atores envolvidos desenvolver autoconhecimento e uma definição coletiva de sua prática intersetorial. Cabe também a escolha compartilhada de onde querem chegar e com que radicalidade desejam aprofundar e o que estão fazendo juntos.
A intersetorialidade é uma questão difícil de realizar nesses casos, mas ele é que ajuda e auxilia, que a gente sabe que tem uma forma mais efetiva. As equipes, às vezes, têm muita dificuldade de se falarem, né? É uma questão que eu vou colocar mais adiante. Quais são os desafios de uma construção de uma política assim? A cultura que a gente tem institucional da ser setorializada. Então, muitas vezes a gente tem muita resistência a conseguir falar um setor com o outro, né? A falta de comunicação entre os setores, né? Acaba sobrepondo uma sobreposição de ação, desperdício, né? A resistência a mudanças de metodologias, né? A gente às vezes fica muito focado numa forma de trabalhar e quando a gente vê que a questão intersetorial ela traz para a gente um certo desconforto, que busca que os profissionais tenham que mudar essa forma de olhar e buscar outras formas de trabalho, né, que tem mais resolutividade. Então, essa é uma das dificuldades. As capacitações também, né, para este é um momento que a gente também tem, né, que a gente está fazendo aqui agora, de capacitação. Ela é insuficiente, né? As pessoas trocam muito, então há sempre troca de profissionais, então temos que estar sempre capacitando as pessoas com esse olhar, com essa questão intersetorial, como que é esse trabalho, né? A gente tem que escutar os severinos, como eles são, o que eles querem, o que eles buscam, e quais são os serviços que a gente pode contar, e como que a gente consegue conversar um com o outro, né? Cada um tem as suas funções, tem leis que já definem o papel de um setor ou de outro, e muitas vezes a gente tem, às vezes fica muito engessado em algumas questões, e a questão intersetorial, ela traz você a repensar isso, tá? Tem as diferenças regionais e culturais nessas situações, a necessidade de uma formação continuada dos profissionais. Estratégias para essa ação, a gente precisa de um diagnóstico do território, planejamento, definir nossos objetivos comuns, os espaços de governança para a gente estar discutindo, seriam os comitês, os fóruns, né? A gente tem os comitês regionais para discutir essa situação da população. Quais são os desafios? Poder de polícia, necessidade de abordagens psicossociais com indivíduos, né? Condutas pontuais e paliativas versus a adoção de medidas que conduzem à redução. A intervenção intersetorial é um desafio imenso, né? Em relação aos animais, né? Políticas públicas de manejo, né? Locais para recolhimento, educação e coibição de abandono, atendimento a reclamações e denúncias da população, né? Que quer uma coisa mais imediata, versus uma abordagem que ela tem um período maior, né? Para resolução, mas ela é mais efetiva, entendeu? Fica esse contraponto é muito difícil para os profissionais compreenderem isso, é muito difícil também para a comunidade que lida com o problema lá, né? O som de um vínculo, a gente vê que é fundamental com essas pessoas que facilitam a gente em estabelecer as medidas necessárias. Aqui pensando um pouco na questão intersetorial, isso é uma coisa bacana de pensar, né? Desenvolver uma visão compartilhada da situação a ser enfrentada. No filme Alice, no País das Maravilhas, há uma cena em que o personagem principal se encontra perdida. Ela avista, então, um gato listrado numa árvore. Eles têm o seguinte diálogo: qual caminho deve seguir? Para onde você quer ir? Eu não sei. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Se as pessoas envolvidas em uma ação não têm clareza do que vão realizar juntas, elas não vão escolher bons caminhos para realizar essa ação, tá? É isso, pensar um pouquinho, né? Quando a gente não tem clareza. Outra coisa bacana que ele coloca, né? O que vem a ser, ele utiliza o Marco Arp, uma questão gastronômica para a gente entender o que vem a ser isso. Né? Intersetorialidade é pensar a busca da solução de um problema comum no determinado território em que cada um veja a sua contribuição específica nessa produção. Ele faz uma comparação, por exemplo, se você vai fazer uma vitamina, você junta todas as frutas, bate no liquidificador, mas você olha, você não reconhece mais as frutas, né? Agora, uma salada de fruta, ele acha que as pessoas, eu concordo com ele nesse sentido, se vê nessa salada. Ou seja, os setores, quando são chamados, eles também têm a necessidade de ver a importância do seu trabalho naquela intervenção. Então, eles querem olhar e ver que eles estão lá, e não são uma mistura que não existe, que é indiferente à participação dele. Tá? Isso é muito importante na questão intersetorial, os setores se sentirem representados. Tem esse texto aqui que eu acho interessante, a gente pensar também a questão familiar, é de um livro chamado Eulogia aos Vivos,
né, do autor Igor Ribeiro. Ele foi uma pessoa que escreveu um livro sobre uma situação de acúmulo de um familiar seu, né? Acho que os familiares é uma parte também extremamente importante da gente cuidar nesse sentido. Às vezes a gente fica muito focado só no sujeito e tem a família, né? E ele coloca nesse livro assim, Abrir a Porta é o título, né? Assim, talvez ela tenha destrancado ao perceber que não estava bem, talvez estivesse sempre aberta. O mundo inalcançável estava atrás de uma simples porta. Há quase uma década, ninguém entra aqui. Um respeito inexplicável, vergonhoso, até uma indiscutível submissão às vontades de Valéria. Seria o seu desejo, a porta-muralha, mágoas e sonhos e impossibilidades trancadas consigo neste velho apartamento. Ao entrar no apartamento de Valéria para resgatá-la de um mal súbito, Nito descobre que sua mãe é uma acumuladora compulsiva. Os objetos empilhados revolvem as histórias da família, mas alguns pedaços desse passado são constrangedores demais para vir à tona. Ele reflete aí, né, do que é ter um familiar assim, que muitas vezes os familiares até desconfiam, até sabem, mas mantêm um distanciamento, né? Eu acho que também os familiares cabe aí um cuidado em relação a isso. É muito difícil ter um familiar seu nessa situação. A importância do reciclador, né, nessa linha aí, pensar quanto para ele é importante ser reconhecido como um reciclador e a importância disso que a gente tem nessa cadeia relacionada a questões ambientais, né? E a situação de acumulação traz isso à tona para nós, a gente pensar nisso. Então, só para encerrar aí, tem duas frases assim que eu amo de paixão, que é Rubem Alves, né? Que ele fala, entre as minhas coisas imprestáveis são pedras que catei em lugares que só eu sei, bolas de gude, peões, troncos de madeira apodrecidos catados no pasto, quadros, livros de arte, livros de literatura, de mística, de poesia, livros que escrevi, CDs, presentes de amigos que têm uma utilidade, são guardados por eles morarem. Memórias. É importante escolher os herdeiros para tais objetos. É preciso que os herdeiros sejam pessoas que amem e cuidem deles, porque eles são parte de mim mesmo. Então, as escolhas desses objetos têm afeto nessas residências e tem uma importância muito grande e que a gente consiga fazer abordagens cautelosas e cuidadosas nessa situação. Que os setores consigam se conversar e ter efetivamente uma intervenção intersetorial. Para o último, claro que não podia faltar o poema de Carlos Drummond de Andrade. Poesia, aí. Se chama Casa Arrumada, esse poema dele, que vem a calhar, né, com o tema que a gente está falando aqui. Casa Arrumada é assim, um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa e não um centro cirúrgico, cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis e rufando as almofadas. Não, eu preciso viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo que tem vida. Casa com vida para mim é aquela em que os livros saem das prateleiras, os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobe tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Nesses lugares que vamos, nessa representação similar das casas, das pessoas, o respeito que a gente tem que ter, as casas das pessoas não tem que ser um centro cirúrgico, higienizado ao extremo, né? Tem que ter coisas que representam o morador que mora ali, que tem um valor importante para ele. Então, isso faz muita diferença numa intervenção cuidadosa e faz com que, muitas vezes, as melhoras dessas pessoas advêm de pequenos gestos que essas abordagens acabam fazendo. Eu coloco simplesmente assim, todo o processo que acontece dessas pessoas, quando a gente detecta a situação e começamos a trabalhar com ela, a remoção é uma das partes. E, às vezes, não é a mais importante, mas ela faz parte e que, portanto, tem que ser incluída no PTS e as pessoas têm que estar discutindo a intervenção e ela é muito efetiva muitas vezes. Uma fala que você tem na intervenção pode dificultar ou facilitar todo o processo de tratamento dessas pessoas. Então, o trabalho tem que ser intersetorial, as pessoas têm que se conversar todo o tempo no processo de cuidado que é dado a essas pessoas, tá bom? É isso que eu tinha a dizer, transmitir para vocês um pouco só da experiência de anos que a Divisão de Vigilância de Zoonoses tem com essa temática. Eu diria que a gente tem um pé muito grande nessa política e a gente tem uma prioridade, gostaria muito que ela desse certo, funcionasse,
e que fosse acalhador, acolhedor para essas pessoas que pedem ajuda de alguma forma, tá bom? E é isso, muito obrigada. Eu acho que eu gastei bastante tempo aí, né, Paulo? Não, nossa, Tá? Acho que em tempo aí, tá vendo? tá ótimo, excelente, foi muito Obrigada. boa a palestra e nós agradecemos, né? Agora vamos ver se tem algumas perguntas aí para você possa responder. Com Gladson, você certeza. anotou alguma aí? Tenho algumas perguntas assim, aqui sim, Paulo. Antes de mais nada, é sempre uma satisfação imensa poder assistir uma palestra da Sueli, nossa colega aqui da DVZ. É impressionante o acúmulo que ela tem, né, de conhecimento, essa expertise em lidar com esse tema assim tão complexo, que envolve tantas nuances, né, essas questões mais subjetivas, psicológicas, essa questão do materialismo, né, da necessidade das pessoas acumularem coisas ou animais. É sempre muito curioso, né, estabelecer esse nexo, né? Por que que as pessoas procuram acumular alguma coisa? Sempre tem alguma coisa faltando lá dentro. Muito interessante essa questão de acúmulo interno e acúmulo externo que ela trouxe também. Mas, enfim, vamos às questões. O Manuel da UFES Campo Limpo, ele quer saber a diferença entre acumulador e entulheiro. E o quê? Entulheiro, acho que é um conceito que ele trouxe aqui. Acumulador e entulheiro. Qual que é a diferença entre os dois? Bom, é interessante a pergunta, né? Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra. Que carrega o É, quê? Entulho? Acumula entulho? Vamos pensar assim? penso eu que Vai, seja isso mesmo. seja isso. É muito interessante, assim, nessa minha experiência, a gente vai encontrar gente que acumula coisas mais diversas que você não imagina, que tem uma representação, né? Quando você fala em entulho, eu fico imaginando construção, coisas do nível, né? Tem pessoas que acumulam telhas, acumulam objetos. Quando eu entro nesse espaço, a primeira coisa que eu observo é o que é acumulado, tá? Tem uma organização nesse acúmulo? Está separado papelão, lata, coisas do gênero? Por que isso é importante? A gente pode pensar na organização psíquica de quem lá mora, né? Ela tem uma função econômica, ela vai querer vender isso, provavelmente alguns que organizam separadamente, podemos pensar assim. Podemos pensar também em pessoas extremamente desorganizadas, mas que também querem dar um destino adequado de venda, enfim. Essa questão do entulho é uma questão que precisa ser conforme você vai atendendo o caso e oferecendo uma escuta qualificada para a pessoa, você vai entendendo do motivo pelo qual ela está acumulando aqui, tá? Enquanto pessoas que acumulam materiais de construção, né? Mas esse acúmulo me chama a atenção o seguinte: sempre tem por trás, às vezes, um sonho de construção da sua casa, reforma da sua casa, que em algum momento irão fazer. Isso, o sonho, grande parte das pessoas é ter uma moradia, né? E muitas vezes ele quer deixar um vidro, ele quer deixar uma madeira, ele consegue achar um pedaço de madeira, ele não tem como comprar, ele coloca ali e guarda. Tem um sentido. Então, quando a gente chega lá, se você consegue ouvir isso, você fala que tem um sentido isso para ele. E que se você for ter uma visão muito higienista, você vai tirar todo o sonho de anos que ele tem de construção da própria casa e que ele gastou dinheiro para a compra daquele objeto que é para isso. Então, a gente, estando de fora, conseguir manter algumas coisas e auxiliar nesse sentido, é o que eu chamo de uma intervenção acolhedora, você tem chance grande de estabelecer um vínculo, de manter os sonhos dessa pessoa, não totalmente tirá-la totalmente desse sonho, mas ajudá-la nessa organização. Muitas vezes o que precisa nas intervenções são pessoas assertivas, que conseguem escutar e estabelecer estratégias de organização junto com essas pessoas. É extremamente terapêutico. Eu costumo dizer que as intervenções, elas são terapêuticas, não é terapia, é ser terapêutico, né? Então, essa fala que ele traz de entulho e acumulação, né? Eu encontro pessoas que têm essa questão de bastante entulho. Estamos atendendo uma situação semelhante a essa, que tem bastante entulho. Foi em algum momento da reforma da casa em que esse entulho se constituiu no final da casa. Descobrimos o porquê que tem entulho acumulado. Tem pessoas que têm entulho acumulado porque precisam financeiramente de dinheiro. Então, ela sai na rua, sempre tem alguém que quer se desfazer do seu entulho
dá um dinheiro para essa pessoa às vezes leva para sua própria casa em troca do dinheiro. Então, cada situação é muito diferente, né? Do porquê que está acumulando determinados objetos na sua residência. A questão econômica no nosso país é uma questão gravíssima, e essa situação de acúmulo traz isso à tona de uma forma muito evidente. Então, cabe aos profissionais estarem escutando do entulho. Como chegou o entulho? Quem trouxe, como trouxe, né? É uma coisa que se repete, tem uma questão financeira, trouxe o entulho com a reforma da casa, qual o motivo? É uma pergunta. Então, assim, a diferença passa por definir por que motivo. Ele vai te dizer. Tá bom? Maravilha, ótimo. Tem mais uma questão aqui, Paulo. A Isso. Michele Macedo Soares, ela não identifica de onde ela está participando, mas vamos lá. Ela pergunta, né? Poderia informar se o CRASA intersetorial teve algum retorno da Procuradoria do município em relação à necessidade de autuação nos casos de pessoas em situação de acumulação? Ah, essa é uma questão, né? Quando ela fala CRAS, ele fala do Comitê Regional. O CRAS é o Comitê Regional, né? Que cada região do município de São Paulo, que são 32, tem um Comitê Regional de Atenção Integral à Pessoa em Situação de Acumulação, que vai atender seu respectivo território. Talvez ela está se referindo ao Comitê Intersecretarial. O Comitê Intersecretarial é um que está ligado à Secretaria Municipal da Saúde, que dá apoio aos CRASs no território. Talvez seja isso a pergunta que ela fala, se o Comitê Intersecretarial tem algum retorno em relação a isso. Até o momento, eu desconheço que tenha uma informação sobre isso, porque isso é uma história bastante antiga, né, das questões de autuação ou não de caso em situação de acumulação. Se deve ou não autuar, porque a gente se depara com situações em que há necessidade de abertura de processos administrativos para que a gente consiga ordens judiciais, enfim, né, em alguns casos mais graves, de como se processar isso. Eu acho que quando a gente começou anos atrás, quando não tinha um decreto, era muito mais difícil. Hoje, com o decreto, a gente tem um pouco mais de abertura nas possibilidades que a gente possa caminhar antes de fazer uma autuação. Então, é muito sutil isso, né? Quando é o momento correto, quando que devemos fazer? As equipes têm que estar muito coesas. Aí entra a questão intersetorial, né? De quem compete, né, é esse comitê definir se aquele caso em si vai precisar ser autuado. Vai ter que abrir um processo administrativo, como é que vai ser os caminhos a serem trilhados e os riscos que cada caso dá. Então, o trabalho intersetorial é fundamental para a gente justificar e argumentar, inclusive com as autoridades e o poder judiciário, né, do município, que tiver. Então, todos os encaminhamentos, eles têm que ser documentados para que a gente consiga dar o respaldo a ser feita ou não a autuação em determinada situação. Bom? Não Legal. tem mais nenhuma questão por aqui, Paulo. Tem, Tamara, Paulo, se vocês tiverem alguma por aí. Tem uma terceira, né? tem uma Que terceira. é do Luiz Felipe Venosa. Pode ler? Olha, Sim, vai Pode. lá. É do Luiz Felipe Venosa, de Ih, meu Deus, Caraguatatuba, que Caraguatatuba. pergunta o que É. você acha da política de recolhimento de animais de acumuladores. Tem alguma alternativa viável? A Hum. pergunta é muito importante. Como é o nome da pessoa? Luiz Felipe. Luiz Hã? Felipe. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Não sei como é a realidade em Caraguá, né? A gente são muito distintas, né? Não sei se tem centro de controle de zoonoses, como é que é feito o trabalho aí com a questão animal. Eu vejo assim, a situação de acumulação de animais é uma situação extremamente delicada, é um dos encaminhamentos mais difíceis que a gente tem para realizar. Você lida com vidas, né, que são os animais, o apego que as pessoas têm. Então, eu falo de uma época também em que não existia essa legislação estadual que já é totalmente contrária à questão de eutanásia. Então, há anos atrás, quando a gente realizava esse procedimento, onde havia essa possibilidade, o que acontecia nessa situação de acúmulo? Era possível recolher os animais e fazer a eutanásia desses animais, e o que acontecia rapidamente, o acúmulo era retomado.
tá? Não se mostrou efetivo nesse sentido. E hoje, a gente pode dizer, ainda bem, né? Temos uma legislação que coíbe a eutanásia desses animais, desde só que sim, situação que o veterinário atesta, enfim, tem suas regras aí. Nós temos um impasse agora. As pessoas nessa situação de acúmulo, extremamente, quando estão num quantitativo muito grande, o que a gente faz aqui a gente usa o que a gente chamaria de redução de danos, os recursos que a gente dispõe, que é a esterilização, vacinação desses animais, a gente tem tido o efetivo resultado. Quando não se tinha a possibilidade de esterilização dos animais gratuito pelo município, nós estamos com uma situação mais grave. Hoje, com a possibilidade de esterilização, a gente consegue estabelecer, inclusive, isso facilita o vínculo de proximidade, de a gente conseguir ofertar isso e diminuir o quantitativo, aí a gente tem uma possibilidade de monitoramento no quantitativo menor, que não ocorra, né? Claro que as equipes têm que estar trabalhando para não ocorrer mais a inclusão de novos animais. E a sensibilização nesse caso para a adoção de alguns, eu sei que é muito difícil também, nós temos ONGs que estão superlotadas, então eu coloquei até num dos meus dizeres, no meu desafio, são as políticas públicas em relação a essa questão, né? Quais seriam os destinos mais adequados? E é muito delicado, quando você fala assim, tem a castração, nem todas as pessoas querem castrar os seus animais, muitas vezes querem castrar machos, não querem castrar fêmeas, referente a uma cultura existente no país, né, uma cultura machista, então as pessoas fazem essa referência em relação aos animais, essa distinção. Encaminhar para adoção, você pode pensar que seja fácil, porque tem muitos, é fácil a pessoa fazer, não é simples fazer isso, mesmo tendo a vaga, às vezes as pessoas não querem fazer isso, então é uma situação que tem muitas nuances, né? Mas efetivamente hoje eu acho que o que é necessário é uma política pública, de fato, que possa pensar como que faremos com os animais nesse sentido, né? Vamos supor que essa pessoa autorize, não queira mais, não tenha mais condição, para onde irão, né, esses animais? O que a gente tem trabalhado muito com essas pessoas, elas irem pensando que o envelhecimento vem, as dificuldades surgem, e elas têm que estar pensando no destino desses animais, né? Por quanto tempo? Então, é uma forma também de dar um insight nesse sentido, de um cuidado, assim, de não poder pegar mais, uma vez que a vida dos animais tem um X tempo, e provavelmente essas pessoas não terão esse X tempo, né? São dados de realidade que precisam ser passados para essas pessoas, para elas, de alguma forma, tentando minimizar isso. É claro que o poder público tem uma participação importante, e que aí nós temos uma defasagem grande. A gente consegue reduzir danos, conseguimos vacinar, conseguimos, enfim, propiciar talvez uma qualidade melhor para alguns animais nessa situação de acúmulo, mas quando a gente precisa de um local, talvez, que possa alojá-los, a gente tem muitas dificuldades, pelo menos no município de São Paulo, não sei se aí em Caraguá, creio que também, acho que é uma situação do Brasil, né, que precisa ser revista, né, essa a minha opinião. Legal. E a gente trata esses casos com muita delicadeza, tá? As pessoas gostam mesmo, não é fácil se separar, mesmo com muitos animais, não é fácil a decisão, tá? E a gente trabalha isso com a pessoa, porque o desligamento também pode gerar adoecimentos, né? Eu gostaria muito estou falando aqui, Paulo, entre aspas, eu sempre sonhei com isso, pensar, né? A gente trabalha muito, que acha que é muito fácil tirar, né? Tira os animais, tira o lixo, tira tudo, e acha que está resolvido o problema, né? Arquiva-se o processo, né? O processo foi resolvido. Em curto espaço de tempo, nós temos outro processo de novo, endereços diferentes, a mesma pessoa. Isso é a prática que a gente tem do cotidiano na nossa experiência, né? Às vezes a gente acha que é a solução mais fácil. De fato, pode ser a mais fácil, limpar tudo e acabou. Mas ela não é efetiva, ela não é cuidadosa, ela não é terapêutica em forma alguma. O dos animais é muito traumático. Eu queria te falar o seguinte, eu sempre gostaria de pensar, se você remove os animais, você consegue talvez pensar como a pessoa fica, mas como será que o animal fica? Né? Você também tira ele desse espaço de uma forma violenta, você coloca ele em algum lugar desconhecido, será que ele se adapta fácil? Ele esquece rapidamente o proprietário, né? Para ele é indiferente, né? Será que é um sofrimento também? Acho que são questões hoje que se trazem em relação aos animais também. Então, essa questão de acumulação de animais é de uma riqueza
impressionante aí para se pensar aí com as equipes que trabalham com isso, né, com a medicina veterinária, com a biologia, enfim, né? Legal. Estou Muito aqui legal. aberta para discutir porque eu tenho algumas inúmeras perguntas nesses meus anos de experiência que eu olho assim e falo, gente, eu aprendi muito nos atendimentos a olhar o animal e a pessoa e o quanto isso é rico. A gente, você quer o quê? Que ela tome que medicamento na UBS? Vamos ver como ela lida com os animais. Dependendo de como, a gente vai ter uma logística, entendeu? Que é de uma riqueza impressionante. Bom, isso o ser Legal. humano tem essa capacidade também, né? Bom, é isso. Esse tema também, ele já, no nosso evento, em anos anteriores, uma ex-aluna do mestrado profissional em entomologia fez uma apresentação sobre acumuladores e os potenciais criadores de Aedes aegypti, né, dos mosquitos. Foi muito gratificante, foi muito interessante. Que A legal. aluna foi muito A legal. gente consegue acessar, porque assim, acho que deve ter vindo vários trabalhos dessas experiências, para a gente entender, isso ajuda muito a gente a pensar as estratégias assertivas. Que olhar, né? Um olhar diferente, traz algo novo sobre o assunto, coisas que a gente não estava pensando. Eu falei, olha isso, como pode ajudar a gente, né? Saúde pública, assim, tem uma riqueza muito grande mesmo. Acho que a situação de acúmulo traz aí uma imensidão para se pensar, né? A biologia, então, a gente tinha um profissional aqui que eu amava. O Gladys conhece o Moacir. Gente do céu, ele fazia uma intervenção nesses casos de acumulação. Chama o Moacir. Ia com o kit dele, O tudo Moacir olhar. Dalbon? Ali, ele Moacir olhava Dalbon? assim, isso mesmo. Ali tem rato. Como é que é? Sabia tudo. Fomos em caso com pombos. Consegue ter um olhar desse ambiente ampliado. E aí a gente consegue pensar de uma forma cautelosa. Não é lixo que lixo. De repente, né? As pessoas vão movimentando aquele monte de acúmulo de uma forma não tão cuidadosa. A gente não consegue ter essa percepção que o profissional tem, entendeu? E agrega ao serviço, né? Eu me lembro de quando a gente iniciou a discussão de políticas públicas, dessa política especificamente, tinha o Paulo, que era representante da Anlurb na época, ele fez questão de ir comigo acompanhar um caso de acúmulo de materiais. Ele entrou e viu aquilo, ficou pensando em destino adequado, resíduos, o que fazer, e que a prefeitura regional tinha uma participação fundamental, que não era só remover lixos. Ele tinha uma percepção grande em relação da relevância que era o trabalho desse setor, né? Então, a gente luta ainda para que setores tenham um papel importante, não se vê como um trabalho secundário, né? Muitas vezes a remoção de lixo é vista como um trabalho secundário, menos importante, né? Menos relevante, e não é. Todos os setores têm um papel fundamental nesses casos. Então, a gente tem que essa salada de fruta, a gente tem que ver, cada um lá tem o seu papel. Então, se a gente não referendar isso, né, eu faço questão, a gente tem que saber quem está lá, agradecer muito por estar lá e por nos ajudar nessas ações, né? É isso. Acho que eu falo bastante, Paulo, acho que está no horário. Maravilha. Eu Tem, gosto tem, muito do bate-bola, sabe, assim, das pessoas virem trocar ideia, porque você fez, Sim. eu vi cada situação na minha vida, desde pessoas construírem paredes com parafusos, um monte de parafuso, que lindeza disso, outros que querem colecionar bonecas, enfim, tem um sentido, né? E às vezes, gente, você saber ouvir faz toda a diferença de você conseguir estabelecer estratégias, é fundamental. Exatamente. Legal. maravilha. Tem a questão aqui. O Mais Manuel uma? Pereira, tem mais uma. O Manuel Pereira, ele coloca com realização de uma pesquisa para saber a população de animais na cidade de São Paulo, não ficaria mais fácil direcionar recursos onde é mais necessário? Bom, ele traz essa questão e eu já queria emendar uma questão minha para a Sueli. A Sueli, o perfil desses acumuladores, né, nível socioeconômico, idade, como é que é isso? Tem um perfil definido? A coisa é mais multifacetada? Eu acho que assim, a sua pergunta ela é importante, porque que acontece, né? A gente tem um banco de dados, não sei se você soube, ele é muito, hoje ele já mudou já,
está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde. Abril e maio foi que aconteceu essa mudança, e a gente ainda está naquele processo assim, de sensibilização, né? Como sempre, né, os bancos de dados, a gente tem que estar sensibilizando os profissionais da relevância, da importância de estar preenchendo, de estar fazendo eles. E o que está acontecendo agora é que se faça um refinamento diferenciado, que vinha até então um banco bem mais simples. Mas esse novo banco, ele provavelmente vai conseguir fazer esse levantamento que você está falando do município de São Paulo. Tá? Que esse era o nosso sonho desde o começo, saber exatamente o quantitativo, onde estão, qual é o perfil na sua maioria, né? Mas, assim, se for semelhante ao de Curitiba, se a gente for pensar em gênero, a maioria é mulheres, isso bate muito com a minha experiência também, incidência, o nível socioeconômico, né, também, a gente vai encontrar o que eu percebo. As pessoas que têm um nível socioeconômico mais alto, dificilmente chegam à rede pública, sim, também. Só se estiver extrapolando muito, assim, já perdeu alguns recursos financeiros, porque até então não, aí as pessoas não conseguem se manter de forma anônima, né? Mas, assim, a gente vai conseguir ter essas informações a partir de agora, com esse banco mais, eu diria assim, mais potente que a gente vai ter, está instituído no município de São Paulo. Até então a gente não tinha um quantitativo, a não ser aquele quantitativo que foi contado, quantos casos tem na sua mesa? E você? Sabe? De uma forma que a gente já conhece, mas agora não. Acho que o banco de dados, a partir desde abril, ele já está ligado à Secretaria Municipal da Saúde, e os dados, eles conseguem ter mais fidedignidade, eu acho, uma coisa mais fiel às informações feitas no território. A gente sente também que tem alguns casos mesmo, assim, acúmulos de animais provavelmente são casos que às vezes não constam no banco de dados. Da minha visão que eu tenho, são poucos, né? Isso também é uma questão que a gente tem que estar trabalhando no território, do porquê trabalha mais um e menos outro. A gente até sabe, né, assim, por experiência, mas a gente precisa estar reforçando isso, a importância para a gente conseguir efetivamente ter um quantitativo e daí batalhar por uma política pública. Na questão animal, eu digo, né? A gente precisa saber qual é o quantitativo real desse problema no município de São Paulo, tá? Para que a gente consiga batalhar por uma política pública mais efetiva, porque é necessário, tá? Tem Eu mais esqueci o resto questões da por aqui. pergunta, a gente vai falando, mas eu não sei se eu fiz o alinhavo certo. A questão animal é uma questão que me inquieta, tá? Me inquieta porque a gente precisa ser mais efetivo, tá? Para a gente melhorar tanto condições das pessoas quanto dos animais desse município, né? Quem sabe sermos referência também nessa situação, para que outras pessoas consigam vislumbrar alternativa e saídas, né? Sem mais Bem, questões por aqui, Eu ia Paulo e falar, não sei, eu Tamara. queria citar assim para vocês também, tem o guia, né, que a gente fez aqui, DVZ fez junto com a Universidade Federal de Belo Horizonte, relacionado a essa questão da acumulação. A gente fez um guia, né, de como que é os passo a passo, vocês podem estar consultando. A questão intersetorial, a gente também fez parte de um trabalho junto ao Ministério da Saúde, e tem aí o trabalho realizado pelo Marco Ackermann, que ele já liberou o guia também para como efetivar um trabalho intersetorial, né? Ele tem um trabalho de uma riqueza muito grande também, a gente pode estar liberando, ele já liberou para que todos possam ter acesso e consultar, né? E, enfim, e a gente aqui tem que batalhar mais ainda para ter mais reuniões com o território, para a gente discutir mais esse assunto, para que a gente consiga ter instrumento aí, né? Me lembrei muito do Marco Ackermann, que ele fala assim, que tem a questão da academia, mas tem a questão também da prática, né? Da vida cotidiana. O quanto que a academia tem que estar junto, ela tem que estar, né? De fato, a gente tem a experiência da prática que a gente tem que levar para a academia tem que trazer também para nós. E eu acho que isso é muito importante, estar cruzando isso, porque muitas vezes a academia, ela não traz, assim, a vivência que a gente tem na prática, às vezes não bate, não tem um discurso aí muito harmônico, mas eu acho que a gente tem essa possibilidade. E quando você consegue utilizar esses dois referenciais, você tem muita chance da coisa fluir, né? Muita chance. tem mais alguma aí, Gladson? Nenhuma Tamara? questão, nenhuma questão. Muita gente elogiando, parabenizando a palestra, a experiência da Sueli.
Temos presentes vários municípios, né, de alguns estados, Santos, São Paulo, Marysal, Rio Grande do Norte, Caraguatatuba, aqui Ai, no que litoral legal. norte de São Paulo, Goiânia, né, em Goiás, Porangatu também, em Goiânia, Itaperuna, no Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará, enfim, Olha que alguns maravilha. municípios Eu ao só redor do assim, Brasil aí eu queria que você assistindo. liberasse, né, o e-mail, na medida do possível a gente responder. E se quiser, venha nos visitar, para com que a gente possa também compartilhar a nossa experiência. Será um prazer muito grande. É diferente a gente Legal. estar assim na prática, exemplificando como é que funciona, essa complexidade que é a situação de acumulação. E eu só quero dizer o seguinte, agradecer as pessoas que fazem, porque as pessoas que fazem sabem o que significa é, a complexidade dessas situações, entendeu? Eu respeito muito quem faz e, e eu queria muito estar transmitindo isso, o cuidado que cada um desses profissionais merece um acolhimento, porque é muito difícil. Legal. Mas também quando a gente consegue os êxitos, a gente fica muito feliz com isso. E através dos êxitos, a gente consegue ter referências importantes para que outros profissionais consigam fazer isso e ter essa articulação mais fluida. Eu sou de uma época em que os processos eram muito longos, muitos anos, porque a gente não tinha metodologia, a gente não sabia como fazer, não tinha a mínima ideia do que se tratava. Hoje a gente tem uma política pública com dificuldades, a gente tem coisa que não se tinha, a gente consegue ter setores que estão disponíveis para conversar, coisa que não se tinha no passado, a gente dependia de favores. Então, teve muitos avanços, e a gente gostaria que tivesse muito mais, e aí, com certeza, esse tempo de demora no atendimento no passado, hoje, com certeza, deve ser menor. É isso. Legal. Muito obrigada, vocês são demais. Imagina. Nós é que agradecemos aí a excelente exposição, né, e a sua experiência aí que você tem ao longo do seu trabalho na prefeitura, né? Mais É, com uma vez. certeza. Você já participou em outros eventos nossos também, né? Então é sempre Já gratificante. participei em outros, e até esses guias que eu estou falando, a gente participou também do Guia de BH, tem a nossa contribuição enquanto DVZ, e eu fico muito grata e sempre gosto desses espaços para a gente poder conversar com outros profissionais que têm uma experiência que a gente não imagina, né? Quantos Legal. severinos tem por aí que gostariam de estar conversando com a gente assim, e a gente com isso também. Acrescenta Claro. muito, né? Muda a nossa Legal. metodologia e a gente dá avanço aí na saúde Tá bom. pública, né? Tá E bom? se tiver alguma pergunta que chegar para a gente caminha para o seu e-mail para Eu você. gostaria, eu respondo com o Ah, máximo prazer, tá bom? legal. Eu agradeço muito a vocês. Então tá bom. A gente vai finalizando. Se você tiver algumas considerações, pode falar agora, Sueli. Eu acho Considerações finais. acho que eu falei tantas considerações o tempo todo, mas Então tá agradecer a bom. você, Paulo, a Gladson pelo convite, a Tamara, né, pelo convite, sempre para nós aqui enquanto DVZ, mesmo e para mim enquanto profissional da psicologia, agradeço bastante poder estar compartilhando com todos a minha experiência. E eu gostei, é muito gratificante a gente ter esse espaço de imaginar que tem várias pessoas que em algum momento vão acessar e vão pensar. Se eles olharem de uma forma diferente para essa situação de acúmulo, eu já acho uma vitória, né? Eu tinha um Claro. supervisor que falava, salve um homem que você salva a humanidade. Então, não vamos pensar num quantitativo grande, mas um que você consegue, você não tem a dimensão do que isso vai levar para outros tantos. Então, é isso. Estar aqui falando com vocês, esperança de que a minha fala vai reverberar aí em várias outras pessoas e a gente olhar diferente para a situação que a gente se depara, da complexidade que é esses casos no município de São Paulo, e agradecer também, né, a possibilidade da gente ter participado da construção dessa política no município, tão importante, e que outros estados utilizam como referência. Então, o DVZ Legal. tem uma participação importante na política pública do município de São Paulo. É isso que eu Legal. tenho a dizer. Obrigado. Certo? Nada. Tamara, tem algumas considerações finais? Eu quero agradecer pela palestra, não só pela, pela informação trazida pela Sueli, mas também a forma como isso foi trazido, esse olhar mais humanizado, esse diálogo que ela fez com poemas, com textos, com quadrinhos, com vídeos. Eu acho que isso é extremamente
importante, e a mesma forma que nessa explanação dela, ela humanizou, né, o público que ela abordou na palestra de hoje, ela humaniza dessa forma a gente também, ela humaniza também o público que está assistindo, né, que quando a gente tem, relembra que existe literatura, que existe quadrinhos, que existe essa parte mais artística, né, eu acho que a gente se humaniza um pouco mais, assim, sai um pouco desse coração de pedra que a gente acaba tendo por conta da humanidade, né, dos fatores aí humanos que a gente tem como defeitos, que a gente tem que realmente melhorar. Então, eu agradeço muito esse olhar, assim, por humanizar a sua palestra e humanizar também o seu público que está te assistindo agora. Eu te agradeço muito. Obrigada, Sueli. Legal. Obrigado, Tamara. Gladson, tem algumas considerações? Sim, é sempre uma satisfação imensa assistir uma palestra da Sueli. Ela traz as informações e o conteúdo com muito carisma, muito carinho e de forma muito humanizada e contribui de fato muito com esse debate, com essa discussão que é tão importante nesse cenário, né, tão complexo da sociedade contemporânea que a gente vive, uma sociedade tão materialista e as pessoas ao mesmo tempo tão carentes, né, do ponto de vista espiritual. Você vê aí tanta gente com problemas aí, síndrome de diversas formas, né, envolvendo essas questões todas psicológicas. Agradecer, sobretudo, também o público, o Paulo, Tamara, o Adolfo que está lá nos bastidores, proporcionando, né, o aparato técnico para que nós possamos fazer esse evento. E as perguntas que chegarem, nós vamos enviar para o e-mail da Sueli para que ela possa responder a posteriori, né? Inclusive, o Júlio César Pereira, que é da Faculdade de Saúde Pública, ele está aqui como considerar a diversidade cultural na relação com coisas, animais e plantas diante da realidade diversa deste país. A gente vai Com encaminhar para certeza, a Sueli e depois ela com poderá. certeza, as questões Tá, culturais tá, também. tá bom? E agradeço a todos. Com Legal. enorme carinho. Obrigada a Tá. todos. Obrigada. Então, mais uma vez, a gente pede desculpa aí pela ausência, né, da doutora Thelma, né, que não pôde participar por causa da questão de saúde, mas a doutora Sueli nos deu aí uma conta do recado com uma brilhante palestra sobre esse tema tão importante. Então, a gente quer agradecer mais uma vez a todos, né, e a todas que participaram e convidamos para o próximo mês, né, dia 26 de novembro, a próxima palestra. Então, mais uma vez, obrigado, Adolfo e toda a equipe aí que está nos ajudando. Boa tarde a todos. Boa tarde.